Olá, tudo bem? Como é definido o uso de recursos públicos para a área cultural? Quem conversa comigo é a professora Michele Michetti. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, Adriana. Professora, quem financia a cultura hoje no país? Quem financia? Muita gente financia. Você tem várias maneiras de financiar a cultura e de investir em cultura no país. Você tem o setor privado fazendo isso, então empresas que fazem isso da vida. Você também tem o setor público, que diretamente investe em cultura. Vamos pensar aí em iniciativas da Prefeitura Municipal de São Paulo, para citar um caso concreto, que tem o VAI, por exemplo, que é um dinheiro da Prefeitura que vai para os agentes culturais. Então, você também tem essa maneira. E você tem uma terceira ainda, que acontece numa espécie de triangulação entre a ação privada e a ação pública, que se dá via institutos e fundações, e isso que mais me interessou na pesquisa que eu venho fazendo há um tempo, justamente essa maneira de fazer. E como funcionam essas leis de incentivo? Essas leis de incentivo, elas dizem o seguinte, que no caso específico da Lei Rouanet, sobre a qual me concentrei mais durante essa pesquisa, ela diz que 6% do imposto devido por pessoas físicas e 4% do imposto devido por pessoas jurídicas aos cofres públicos, eles podem ser, então, usados para investir em projetos culturais via essa lei de incentivo. Significa, portanto, que quanto maior e mais lucrativo uma empresa é, logo mais ela deve aos cofres públicos em termos de impostos, fazer uma correlação meio imediata, é um pouco mais complexo que isso, mas mais ela deve aos cofres públicos, significa que mais que os 4% dela significa um montante maior de recursos que ela pode, então, investir. Portanto, maior, mais lucrativo uma empresa, maior o montante de recursos que ela tem para decidir o que acontece culturalmente no país. E ela se torna mais influente, né? Isso, vamos dizer, é uma concentração de capital econômico corresponde, vamos dizer, um certo montante, um maior montante de poder no que acontece nesse setor público da cultura no país, nesse setor. Não é uma situação ideal, né, professora? Não, muito pelo contrário. Ela está bem longe de ser ideal, porque o que a gente conclui aí ao final da pesquisa é que há uma concentração já bastante importante de recursos econômicos, de capital, na mão de alguns grupos econômicos. A gente tem que a esse capital corresponde uma grande influência pública, política. Quando a gente pega um cenário em que as políticas de governo, as políticas de cultura de governo, elas são instáveis, já visto tudo que a gente acabou de passar, a gente acaba tendo que o que existe de continuidade em termos culturais, de programas, etc., está mais nas mãos desses grandes grupos que têm recursos assegurados, e alguns deles, via institutos e fundações, têm programas mais estáveis, do que propriamente nas mãos de um agente decisório público, eleito que seja, e etc. Então, a gente tem uma espécie de concentração de um outro tipo de poder. A gente tem uma conversão de um tipo de poder, que é o poder econômico, num outro tipo de poder. E aí a gente tem que começar a pensar por que, a despeito de todas as críticas que esse tipo de mecanismo que incentiva essa lógica de concentração de poder decisório, por que, a despeito de já mais de uma década de tantas críticas a essas leis de incentivo, elas não se mexem? E aí uma outra parte da pesquisa foi justamente se dar conta do tamanho do poder dos agentes dos quais nós estamos falando, certo? Porque se a gente pega os 100 maiores, os 20 maiores e os 10 maiores captadores de cada ano, captadores de recursos, mas também proponentes, portanto, de recursos, mas também os incentivadores, as grandes empresas que fazem isso, são os grandes grupos econômicos do país, que a gente sabe muito bem que não estão ilhados do poder político em termos institucionais aí, né? Então, aí a gente consegue perceber porque que tem teto de vidro, vamos dizer assim, essas leis. Elas são alvo de críticas e mais críticas e mais críticas, e ainda assim elas não são reformuladas, elas não são revogadas, elas não são substituídas por outras coisas. Então, acho que já é um passo bastante importante a gente ter claro de por que ela se apresenta tão intocável. E aí, diante disso, a gente tem que começar a olhar para outras iniciativas, para outras possibilidades. Por exemplo, existem programas de nível local, de nível municipal, em que o recurso ele é transferido diretamente do poder público municipal, vamos dizer, para produtores de cultura, para criadores de cultura, para grupos de cultura independentes, e aí priorizando periferia e tudo mais, que usam, e aí é outro recurso, que é municipal, mas que usam um montante muito menor
e que dá resultados, se a gente for ver em termos do que a gente pensa como ideal para a cultura do país, que são muito mais expressivos. A grande questão que a gente tem que se colocar, e aí depois politicamente até se organizar para isso, é como é que a gente faz para desconcentrar esse poder. Com certeza, é preciso encontrar outros caminhos. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Obrigada a você também e até uma próxima.